Renato Fonseca Andrade. Muito bem-vindo, prazer receber no Café com o Repertório, uma alegria, um amigo de tanto tempo. Jair, é um prazer enorme para a gente fazer parte do café, estar junto com você, com os colegas todos aqui do bastidor do programa, para a gente levar uma mensagem que eu espero, acredito que você também possa ser muito útil para quem está dedicando tempo para nos assistir e ouvir. Tenho certeza, Renato, vindo de você, tenho certeza. Bom, vou te apresentar de uma maneira muito breve, né? Você é engenheiro de formação, um mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, atuando há muito tempo no Sebrae, em várias frentes de trabalho que o Sebrae tem, né? E uma alegria, o Renato revê-lo, nós que fomos parceiros de trabalho em algumas jornadas universitárias, enfim. Jair, é muito interessante você fazer essa narrativa, porque eu estava me observando aqui internamente, pensando nessa história, né? Assim, se em algum momento eu vislumbraria esse futuro acontecendo lá no passado? E eu acho que não. Você vê como a vida é uma sucessão de fatos que vão acontecendo e a gente vai conhecendo aquilo que a gente gosta de fazer e vai conhecendo pessoas e, de repente, a vida passa e a gente percebe o quão bom, o quão interessante a vida é desde que a gente escolha viver o dia, viver o momento e aprender com todas as pessoas com as quais a gente encontra por essa trajetória. E talvez agora, recentemente, que eu comecei a entender o que significa vale mais o processo da jornada do que o final da jornada, né? O resultado da jornada. O processo é um negócio muito interessante que cada um acho que aprende ao longo da jornada como é que pode vivê-la melhor. Interessante essa reflexão, Renato. Eu vou quebrar até um protocolo aqui do programa e trazer uma questão, se você me permite, de maneira mais pessoal, vamos dizer assim, né? Eu tenho sempre um certo cuidado, um certo pudor, e acho importante tê-lo, né? Mas eu acho uma coisa curiosa, que vai nortear um pouco também a nossa conversa, isso que você traz é uma marca sua há muito tempo, né? Eu sempre percebi em você uma relação com a vida, poderia dizer assim, tivemos juntos em alguns projetos já, de aprendizagem, de disponibilidade de aprendizagem, porque aprendizagem é uma disponibilidade, né, Renato, que a gente se coloca em relação ao mundo. E eu queria te dizer isso também, que eu sempre percebi você se colocando dessa maneira, né? Quer dizer, o mundo é uma fonte de aprendizagem permanente, né? As trocas são muito importantes. A troca é importante e a curiosidade é importante. Ainda mais nos dias de hoje, que tem fontes de informação de todos os lados que a gente olha, né? E vendo esse comportamento ao longo do tempo, percebo que essa curiosidade foi uma força motriz e me fez descobrir situações interessantes. E quando eu falo interessantes, não quer dizer nem boa e nem ruim, é uma situação. Pode ter coisa que a gente traduz como boa, traduz como ruim, difícil, dificuldades, mas ela levou a adquirir repertório, e daí a importância da escola de repertório que você tão bem conduz, para desenvolver essas várias possibilidades que, quando combinadas, podem representar a solução para determinada situação. Então, nessa jornada de Sebrae, né, que são 30 anos trabalhando com empreendedores, e o fato dela ser uma jornada longitudinal permite você ver o antes e depois de muitas pessoas que fizeram projetos, que muitas prosperaram, construíram impérios, outras não deram certo naquele projeto, deram em outros, outros escolheram outros caminhos de vida, e não tem nada errado, e está tudo bem. E a hora que a gente vai percebendo isso, é uma sensação muito boa, sabe? De ver como é que a vida se desdobra pelos 8 bilhões de manifestações que nós temos no planeta hoje. Então, não tem um mundo igual para todos, tem uma experiência para cada um. Mas a gente consegue, observando
a comunidade se desenvolvendo, identificar padrões que, na verdade, são elementos de aprendizados que você pode falar, puxa vida, isso aqui é legal para eu utilizar ou não. E cada um vai ter uma leitura diferente. Por isso que é importante o máximo de contatos, de conexões, de possibilidades, de reflexões. O nosso presidente Manuel Henrique, presidente do Conselho do Sebrae atualmente, ele fala assim, você sempre vai aprender com quem você encontrar, não importa quem é, de onde veio, o que tem, o que não tem, nada. Sempre que você se colocar numa posição de aprendizado, se lembrar disso, puxa, o que eu vou aprender com esse momento agora? Você vai estar, ao mesmo tempo, aprendendo, ao mesmo tempo, podendo ensinar, né, se ensinar através do exemplo, de uma palavra e tal, se a pessoa também tiver atenta para esse aprendizado. E nós estamos falando de uma pessoa de 85 anos de 85 anos. A gente estava conversando anteriormente aqui a gravação e é uma experiência incrível estar vivendo esse aprendizado nesse momento. Renato, vamos começar aqui do princípio, explorando uma das frentes suas de trabalho ao longo desses 30 anos de Sebrae, combinado com outros projetos paralelos. Assim, a questão que a gente discute muito aqui na Escola de Repertório, no Café com Repertório, o mundo do trabalho, sobretudo, mas o mundo, de maneira geral, passa por uma série de reconfigurações, que a gente pode dizer assim. Vamos fazer um recorte para o mundo do trabalho. Nessas reconfigurações, se produzirá cada vez mais, com cada vez menos gente, ou aquilo que a gente chama de valor tem sofrido alterações. Muitos chamam esse mundo que se reconfigura de mundo pós-industrial, mundo líquido, vários nomes para designar isso. Empregabilidade, trabalho, muita gente que diz que haverá cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. Quer dizer, no meio dessas transformações, um conceito aparece, vários conceitos aparecem, mas um deles de empregabilidade, que é uma questão que você estuda bastante. Né? O que é isso exatamente, Renato? Quando a gente falava em empregabilidade, Jair, era num sentido de como é que eu consigo vender algum talento ou competência que eu tenho para que alguém empregue esse talento e competência em algum empreendimento. Então, tinha muito sentido de conseguir o emprego. Embora, quando nós falamos em empregabilidade no contexto do empreendedorismo, entra também a possibilidade de você construir o seu emprego. E hoje em dia, esse conceito teve um desdobramento para trabalhabilidade, que é mais ou menos a mesma ideia, mas que diz o seguinte, é a sua capacidade de colocar a sua competência, habilidade, coisas que você sabe fazer e encontrar um trabalho para isso, que pode ser um próprio negócio, que pode ser alguém que te contrate para fazer esse trabalho. Pode ser um projeto. Pode ser um projeto, pode ser algo temporário, algo definitivo, mas você está conseguindo articular isso no mundo e conseguindo ter trabalho para a sua habilidade e competência. Isso envolve basicamente dois conceitos. O primeiro deles é a técnica, o saber fazer algo, o know-how mesmo, que a gente pode chamar como hard skill, uma coisa, puxa, eu sei fazer bolo, eu aprendi a fazer, eu sei fazer um bolo gostoso. Mas, ao mesmo tempo, traz uma outra competência que é como é que eu faço as pessoas saberem que eu sei fazer bolo, que é uma comunicação com o mundo, ou uma articulação social, que a gente também pode trazer para o conceito de soft skill. Então, é o saber fazer e fazer bem com a capacidade de fazer com que as pessoas saibam que eu faço bem. Isso aumenta muito a chance de você ter trabalhabilidade ou empregabilidade no registro mais contemporâneo. Isso. E é muito curioso isso, porque é simples, né? E um dos aprendizados que a gente teve ultimamente é que a clareza nos dias de hoje de tanta informação trocada, ela é talvez o verdadeiro poder. A pessoa que consegue transmitir o que ela sabe fazer e o que ela não sabe fazer de uma maneira assertiva, direta e simples, que se faça entender,
ela tem um diferencial muito grande em relação a mensagens confusas que muitas vezes são emitidas. E é fácil você perceber isso, a hora que você abre uma rede como o LinkedIn, por exemplo, e olha nos currículos aquela monte de palavras, que você fala, puxa vida, mas isso aqui se resume ao quê, né? São seres humanos que estão ali atrás daquelas palavras. Puxa, o que ele sabe fazer bem? Aí eu fico aqui pensando, por que já não usamos as palavras que vão direto ao ponto? Olha, eu sei resolver isso aqui. E aí acho que quem consegue fazer essa comunicação melhor para o mundo acaba tendo a chance de ser identificado, né? Ou convidado. Então, lá no passado, a gente falava, quer saber se você está em estado de empregabilidade? Volta 6 meses e vê quantas vezes você foi convidado para um projeto, uma atividade, um emprego novo, né? E a gente pode trazer isso para o conceito de trabalhabilidade e pensar assim, puxa vida, volte 6 meses, você está sendo, de alguma forma, remunerado ou reconhecido, porque você pode ter um trabalho voluntário, exercendo atividades que você tem intrinsecamente e está colocando à disposição do mundo. Isso é ter clareza daquilo que você pretende fazer e pode fazer para a sociedade, sabe? 2 coisas você traz aqui, né? Hard skills e soft skills. Eu queria voltar isso um pouquinho mais para frente. E interessante, você coloca como elemento dos chamados soft skills, Renato, uma capacidade, chamemos de comunicação, mas você foi além. Você trouxe uma expressão muito interessante, que eu sei que é um tema que você estuda bastante, chamado de capacidade de articulação social. Eu gostaria que você explorasse isso um pouco no conceito e na importância que essa dimensão assume hoje em todos os campos da atividade humana. Bom, essa é uma pergunta muito legal e que me fez direcionar toda uma temática de projeto de doutorado, que foi mergulhar no mundo da ciência das redes. Das redes, não é rede social de isso, aquilo, de celular, é de rede humana. E se a gente parar para pensar, nós estamos imersos em redes humanas. Você tem as pessoas com as quais se relaciona com maior frequência, tem os núcleos que você frequenta, e se parar para perceber, essas pessoas conhecem outras pessoas, que conhecem outras pessoas, mas que às vezes ficam numa redoma. Então é a turma que vai jogar futebol, tem ali, todos têm outros contatos atrás, mas tem aquele grupo que se entrosa e troca, faz o intercâmbio. E aí você pode imaginar uma aldeia também, né? Que é o mundo fica muito grande numa aldeia, porque todo o conhecimento dos indivíduos que compõem aquela aldeia estão sendo trocados entre eles até o limite. Então não entra nada novo. Para você ter algo novo nesse universo fechado, você precisa se conectar com alguém de fora. E aí vem uma teoria genial de 1973, de um pesquisador chamado Mark Granovetter, que escreveu A Força dos Laços Fracos. E ele mostra, dentro da ciência das redes, o conceito de inovação, que significa um momento em que você sai da aldeia, do mundo que você vive com frequência, e passa a beber em outras fontes, e passa a se conectar com pessoas que têm vivências diferentes de outras aldeias. E a pessoa que se relaciona com várias aldeias é chamado de hub hoje em dia. Então, é comum você ver um ser humano que pode ser um empresário muito bem-sucedido, ao mesmo tempo preside o conselho da Santa Casa da cidade e está na associação, no sindicato lá representativo da classe dele, e participa de grupos dentro da cidade, os mais variados possível, às vezes religiosos, às vezes sociais, né, clubes de serviços. E esse indivíduo é um hub, porque as informações todas daquelas aldeias, daqueles núcleos fechados, passam por ele para ter fluidez uns para os outros. E isso é um posicionamento muito importante para o profissional contemporâneo aprender a fazer, porque ele é intuitivo quando a gente fala, mas a prática não leva a isso. A prática nos atrai para as zonas de conforto dos mundos que a gente conhece comumente.
o que se chama de bolhas hoje em dia. São bolhas. Né? Você acaba ficando nas Acaba próprias ficando bolhas, dentro das bolhas. reforçando pensamentos, muitas vezes estereótipos, muitas vezes preconceitos, inclusive, validando opiniões que são já sabidas e assim por diante. Mas essa capacidade, Renato, do indivíduo virar uma espécie de hub, quer dizer, estamos falando de diversidade aqui com D maiúsculo, né? Uma possibilidade de diversidade, interesses, fluxos, frequências diferentes, para além de interesses diretos e imediatos. Qual é a importância disso? Você nos conceituou isso muito bem, mas você diria assim, essa reconfiguração do mundo contemporâneo, ela precisa desse tipo de, nem sei se chamar de uma habilidade, competência, Olha, uma postura, eu acredito que precisa sim, porque se a gente olhar pelo lado do profissional ou do empreendedor, os projetos, as oportunidades, as possibilidades, as opções, as conexões de uma competência que eu estou precisando trazer para a minha empresa, elas vêm dessas articulações. Senão você fica isolado na sua aldeia. É preciso ter essa expansão. E quando isso acontece, a sensação é muito boa, porque você tem acesso a qualquer problema do mundo, a solução para qualquer problema do mundo, porque alguém conhece alguém que conhece alguém que pode te ajudar nisso. Mas tem um ingrediente aí que faz toda a diferença. Você usou algumas palavras que levam a ele. Não é um interesse egóico, utilitário do protagonista a ser articulador de rede, senão ele nem vai ser, ele não vai conseguir chegar a ser um hub. Ele tem que ter uma disponibilidade em conhecer as pessoas e a predisposição para contribuir com alguma coisa, para doar. E que isso seja genuíno. Genuíno, de forma legítima, não por interesse. Para além do utilitarismo direto. Para além do utilitarismo direto. Isso é uma coisa que a gente desenvolve, Renan? Desde que você treine, sim. Tudo é treinável. E essa maneira de pensar também é. Por isso que popularmente as pessoas falam, doa que você vai receber, mas o que isso significa? Nós estamos falando a mesma coisa, sem misticismo nenhum. A reciprocidade, ela evolui para uma empatia mútua. Olha que interessante, empatia mútua. Eu quero me colocar no seu lugar, você quer se colocar no meu lugar, para a gente encontrar pontos em que as nossas experiências e redes podem se ajudar. Na hora que você entende esse processo, você vai desprovido de qualquer interesse para um lugar que você não conhece ninguém, simplesmente para conhecer as pessoas, para trocar as impressões. E aí, em alguns casos, essa reciprocidade pode acontecer. Na maioria não vai acontecer, não tem problema nenhum, porque você está deixando a sua semente, você está doando o seu tempo, você está, às vezes, enviando ali um material para... A doação quer dizer isso, né? Você está com essa coisa, olha, eu posso tentar te ajudar com essa referência aqui e pronto, acabou ali. Alguns casos vão virar reciprocidade, que vão evoluir para uma relação de confiança ao longo da vida. E quando essa confiança acontece, é o seu capital social que vai sendo formado. O capital social é composto por pessoas que, ao longo da vida, nós conseguimos desenvolver relações de confiança, que não tem muita associação, às vezes, com frequência. Às vezes, não tem com frequência. Você pode encontrar um indivíduo 5, 10 anos pessoalmente, mas... quando você encontra, na hora vem aquela relação que você tem liberdade para falar de determinado assunto, para fazer uma pergunta, para pedir uma ajuda, e ele vai ter interesse legítimo em disponibilizar os recursos que ele tem para te ajudar. Interessante, Renato. Você está colocando uma questão que o capital social, então, não é só a quantidade de pessoas que eu tenho na minha agenda. Né? Letra A, letra B, letra C, tem um monte de gente que eu posso perguntar. Não, você está trazendo uma outra coisa. Capital social é alguma coisa além disso. Muito além. Não é o número de seguidores na rede social A, B ou C. São as pessoas com as quais você desenvolveu uma relação de reciprocidade e de confiança. E que ao longo da vida isso vai acontecendo. E se você parar agora e pensar assim, puxa vida, quem são as 10 pessoas que eu posso colocar nessa categoria, né, de reciprocidade e confiança? Você vai lembrar. Talvez elas, no dia a dia, você não lembre delas, mas quando acontece determinada situação, vou ligar para fulano, porque fulano vai parar o que está fazendo para me dar uma atenção. Esse é o resultado desse trabalho todo de conexão e que se transforma num ativo muito poderoso. E que te leva, quando você faz isso com recorrência ao longo da vida, com esse entendimento, isso te leva a possibilidades infinitas, muito além do capital financeiro.
muito além do capital financeiro. Vamos retomar isso, Renato. Eu uso uma frase comumente, hoje em dia, né? Sobretudo hoje em dia, talvez isso tenha sido sempre assim, né? Talvez isso tenha também em algum momento, mas hoje se exacerbou bastante, né? Fazer negócios é saber se relacionar, né? Feiras, congressos, encontros, pitches, rodadas de negócios, quer dizer, há uma engrenagem grande que roda muito em função da capacidade de relacionamento. De eu ser convidado, de eu estar presente, de eu me fazer interessante, saber abordar alguém, saber fazer uma pergunta, saber fazer uma apresentação. Isso também compõe capital social, Renato? Demais. Isso são técnicas, né, que levam ao capital social. São técnicas que a gente vai desenvolvendo. A gente aprende com quem faz bem, naturalmente. Então é interessante usar a técnica de modelagem. Às vezes um amigo faz isso bem. Como é que ele faz isso, né? Em vários momentos da vida eu me senti muito inadequado em relações sociais porque eu não sabia direito como me comportar. E percebia isso como observador de mim mesmo. E aí eu comecei a ver pessoas que iam bem e fui trazendo trejeitos, formas de ser, de pensar ou de não pensar, de não me preocupar com isso, com aquilo. E percebi que eu evoluí nesse quesito. Então a gente consegue, sim, se desenvolver. Principalmente quando você olha aquilo que você acredita. Puxa, a pessoa não vai me dar atenção, o Jair não vai me dar atenção, e aí se eu já vou, eu entro no ambiente, vejo o Jair e tenho isso na cabeça, eu provavelmente nem vou conseguir chegar perto. Profecia que se autocumpre, né? Eu mesmo não vou chegar perto. Isso tudo você tem que aprender a mudar a maneira de enxergar, né? Mas o que você está falando da feira, da reunião, por isso a importância de trabalhar, de participar de associações, de empresários, sabe? Porque a gente acaba aprendendo com as pessoas com as quais a gente convive e anda, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és, é um provérbio antigo. E é muito verdadeiro, né? Porque são os diálogos que vão trazendo para a gente referências de conduta dentro da nossa rede mais próxima. Então, sair dessa rede mais próxima e ir para outras, percebendo que essa conexão tem grande chance de acontecer, é um exercício muito interessante. Pelo menos uma vez por mês, se você não faz isso, comece a fazer. Quem está nos assistindo, né? Vê um evento, vê um lugar que você vai frequentar e comece a frequentar desprovido de qualquer preconceito em relação a si próprio. E também desprovido de qualquer interesse que não seja legítimo de contribuir para aquele grupo que está ali. Isso se chama, Jair, design de contexto. Você verifica os contextos que são favoráveis aos seus projetos, ou seja, eu gostaria muito de estar com pessoas que entendem de determinada situação. Eu vou frequentar e vou chegar, né, vou ver quem é que eu conheço, que conhece alguém que está naquele contexto e, se tudo der certo, eu vou chegar lá ao evento. E naquele evento eu vou me apresentar, inclusive falando assim, puxa vida, eu estou aqui porque eu estou muito interessado nessa temática. Tenho lido seus artigos, Jair, eu queria que você me contasse um pouco. Essa é uma maneira de fazer uma abertura, com humildade, com transparência, e que com certeza vai despertar a atenção dos seus interlocutores, porque eles vão estar sendo prestigiados por alguém que leu o artigo, que se interessou genuinamente por aquilo. E que está ali, e aí isso começa a acontecer, e pode virar uma relação de reciprocidade, porque o contato não acaba ali. Hoje em dia você vai ter ali um WhatsApp, você vai ter uma rede social e você começa a interagir e pronto, isso pode se transformar numa aliança estratégica, numa relação de confiança lá na frente. Ou não, e não tem problema nenhum. Você vai para outro contexto, você vai conversar com outras pessoas e vai fazendo isso ao longo da vida. Só que aí tem um detalhe. Você vai fazendo isso, de repente alguém vai chegar para conversar com você. Nossa, Jair, você que ia nos eventos para encontrar as pessoas, de repente passa a ser abordado por pessoas que querem te conhecer. Como é que vai ser a sua reação? Você vai lembrar do passado e vai entender o processo e ajudar aquela pessoa a dar uma alavancada
na vida dela, ou você vai simplesmente deixá-la para lá porque ela não tem nenhum tipo de ativo que te interesse? Diretamente claro. ali, né? É essa consciência que é a beleza da ciência das redes e do desenvolvimento humano. Porque quando você pega o jeito de fazer isso, é muito prazeroso. Renato, interessante isso. Mas é um elemento muito importante nessa história toda, né? Que, por vezes, percebo um, um elemento um pouco em desuso, um pouco escondido no momento, que é ter uma relação mais aberta com o mundo, que a gente pode chamar de curiosidade, na falta de um termo mais adequado, né? Às vezes associado de maneira indevida como uma característica menor, né? Isso é muito curioso, mas uma coisa é ser bisbilhoteiro, outra coisa é ser curioso, né? E inovação, que é um tema que você estuda bastante, precisa da curiosidade. A ciência precisa da curiosidade, né? O mundo anda por causa de gente curiosa. A pergunta é a seguinte, quer dizer, curiosidade é um elemento importante na ativação dessas redes de contatos, né? Nessas redes humanas, né? Nessas redes literalmente sociais, ao pé da letra, né? Porque significam exatamente uma vida em sociedade. Como é que você vê isso, Renato? Curiosidade é um ativo importante, né? A curiosidade significa abertura para você trazer elementos novos para o seu cérebro, para ele armazenar isso e ficar guardadinho lá. Pode ser um filme diferente, um estilo de música diferente, uma textura, um sabor diferente. Isso tudo vai compondo referências sensoriais que ficam registradas. Construindo um repertório, né? Na nossa memória, um repertório. E talvez uma das grandes necessidades do mundo corporativo hoje em dia são pessoas com habilidade de lidar com problemas complexos. O que é um problema complexo? Que também é um negócio. O que é um problema complexo? Quando várias variáveis incidem em determinada situação. E o indivíduo com essa competência, ele ativa as referências de repertório que ele foi desenvolvendo e faz nexo entre elas. Por isso que o termo nexialista está sendo utilizado hoje em dia para traduzir essa competência. O fulano é nexialista porque ele bate o olho em determinada situação e consegue engendrar uma solução. Faz os saberes conversarem, né? Faz os saberes conversarem. Aparentemente distintos, e faz uma conversa, um diálogo entre eles. E isso é totalmente treinável, porque você está trazendo ingredientes para o seu poder criativo elaborar, e na medida em que você vai fazendo um estoque de repertório, claro, cada um tem a sua área profissional, o seu negócio, o seu segmento de atuação, você vai treinando a observar aquele segmento, mas com várias conexões de referência na sua mente. E aí a solução inusitada surge, e aí vem a inovação. Que lhe permite, inclusive, aquilatar esse problema. Que permite. Né? Aí tem várias técnicas de equipes, de design, de desenvolvimento, de testes de determinada situação. Mas é muito interessante observar esse processo acontecendo e parte de uma palavra simples, que é a curiosidade, ser curioso, né? Parece ser um negócio de criança, Sim, né? Fulano é curioso, ele é muito curioso. Exatamente. E é legal a gente relembrar isso, porque a criança de 6 anos é por quê? Mas por que tem o porquê? Voltar a perguntar o porquê. Perguntar para a gente mesmo por que é assim. Por que nós estamos sentados nessa posição? Por que a mesa tradicional ela é com essa geometria? Tem alguma razão para isso? Por que as xícaras ficaram assim, né? Isso. E aí você vai criando essas referências que te levam a uma capacidade criativa boa e que contribui num mundo voltado para resultado, para respostas rápidas. Você consegue formular e contribuir com uma equipe ou ativar uma equipe com hipóteses que levam à inovação, à solução de problemas. Interessante, Renato. Quer dizer, a curiosidade aqui como sendo um movimento de querer conhecer, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer as perguntas, que é uma questão que tem tudo a ver hoje com inteligência artificial. Né? O input, a pergunta, a capacidade de perguntar. Nós vamos chegar lá, só estou adiantando, eu queria voltar um pouquinho, ou ir para o lado, talvez, e pegar um tema que você estuda bastante, inovação, novidades, disrupção, mudança de paradigma, termos que às vezes são próximos, às vezes distantes. Afinal de contas, Renato, o que é inovação?
Bom, Jair, essa é uma pergunta que né, não vou me arriscar aqui a dar uma resposta absoluta, né? Mas quando você consegue proporcionar para alguém algo diferente do que ela está acostumado, você pode dizer que você está fazendo ali um elemento de inovação. É simples assim. E a inovação mais comum é a chamada incremental, que é a inovação do dia a dia, que é um drink diferente, é um jeito diferente do restaurante de receber o cliente e que cria um impacto de intensidade maior ou menor, mas mostra algo que fica atrativo, fica gostoso, fica experienciável. Então você está ali produzindo inovação. Mas o interessante é você imaginar o processo que produziu aquilo. Eu lembro do empresário, muito tempo atrás, que me deu uma lição. Ele falou: Renato, todos os dias eu ligo para 3 pessoas. Um cliente atual, para ver como é que as coisas estão indo, ele tinha uma empresa de software na época. Ligo para um cliente atual, bato um papo com ele. Está sendo bem atendido? Não está? O que você está precisando? Tal. Ligo para um ex-cliente, alguém que parou de consumir o produto, para saber o que aconteceu. E ligo para um potencial cliente, alguém que eu pergunto assim: o que eu tenho que fazer para você virar meu cliente? Ele fazia essas 3 ligações singelamente todos os dias. Ao longo do ano, imagina o aprendizado que ele trouxe, que ele traz, né? Mas aí vem o pulo do gato. Ele liga todos os dias, a gente pode imaginar aí por anos, mas ele semanalmente avalia as respostas junto com a equipe e tem ali o propósito de transformar pelo menos um insight em ação. E com isso ele vai posicionando a empresa dele cada vez mais na vanguarda daquilo que ela está fazendo. Com essa simples metodologia que combina um aprendizado enorme do mundo que rodeia o negócio dele. É isso que alimenta o espírito de uma empresa para fazer inovação, porque não é uma ideia com constância. É um processo que leva à produção de ideias que tem grande chance de ser aceito por um público. E para você desenvolver essa ideia, nada melhor do que observar o seu público. Daí vem a IDEO, lá em Stanford, criando o conceito de design thinking, né? E de observar o cliente, os detalhes, as sutilezas para bolar soluções. E depois o pessoal de startup com validação daquilo que está sendo bolado para errar mais rápido, se for o caso, né? Então, na verdade, é um processo de tentativa e erro de acertar algo que chame a atenção do seu público e faça com que ele dê valor ao que está sendo feito, pague por isso, e pague por isso sempre, com recorrência, se possível, fazendo o negócio perpetuar. Agora, uma característica do nosso tempo é essa, né? Quer dizer, eu me lembro das ideias do economista Schumpeter, talvez o primeiro a tocar nesse assunto, né? Chamava de destruição criativa, exatamente o conceito que usava para localizar que cada vez mais o mundo contemporâneo cobraria inovação e seria importante inovação, inclusive na geração de valor, né? E valor aqui também pensado num sentido amplo. Quer dizer, chegamos a essa situação, né, Renato? A inovação vira realmente um motor muito importante aqui do funcionamento das economias, das sociedades, da construção do PIB de países e assim por diante. A gente tem um modelo educacional compatível, digamos assim, minimamente com o mundo que demanda inovação? Acho que a gente tem muito aí que evoluir nesse sentido, né, Jair? Ainda mais nos dias de hoje, é preciso trazer para as crianças, adolescentes, pessoal de universidade, uma combinação de saberes, usando a sua linguagem, uma combinação de saberes com experimento prático, com capacidade de criar opinião crítica, com possibilidade de vivenciar situações diferentes para formar referências cerebrais para lidar com outros momentos no futuro, inclusive de pressão, inclusive de viver em ambientes de pressão, de tomada de decisão rápido, de imprevistos, né? E se a gente olhar a educação como é hoje, eu não sou especialista na área, mas gosto muito de acompanhar e faço um programa pro bono de mentoria com jovens até hoje e pude aprender muito com esse processo todo.
de perceber que não é só ter o conhecimento pelo conhecimento. Enciclopédico ali, de entender, entender o que aconteceu naquele contexto social lá, estudando história, por exemplo, e quais as soluções que as pessoas encontraram e os jeitos de viver. Fazer essa tradução com as tecnologias atuais, isso é fantástico. Você põe um óculos, você volta no tempo e pode aprender muito assistindo um filme, mas desde que você tenha o repertório para fazer as perguntas que te façam entender o filme, e não simplesmente assistir o filme, como se fosse de fora para dentro, né? Parte de dentro a curiosidade, o interesse, e aí você sai com uma experiência completa desse processo de aprendizado. Eu acho que a educação hoje tem muita gente estudando essas técnicas novas, mais vivenciais, mais experimentais, para tomara que isso se escale e vire negócios. O Sebrae mesmo tem a faculdade Sebrae, que trabalha comportamento empreendedor e é baseada em metodologias vivenciais para fazer os alunos adquirirem competências que os ajudem a ter o próprio negócio, a conduzir a própria carreira, enfim, de conseguir transformar em realidade muitas das expectativas e sonhos que eles relatam nos anos ali de escola. Você toca num ponto importante também aqui, Renato, de raspão, e eu sei que é um tema muito presente na sua vida, na sua conduta, né? Que essa questão de que empreender é também, de alguma maneira, formular um sonho, ou a possibilidade de um sonho, né? Eu gostaria que você falasse isso um pouco aqui para a gente, porque eu sei o quão caro isso é para você, quer dizer, você isso não está reduzido a uma dimensão, digamos, técnica ou de um ganho imediato, direto, embora seja importante, as pessoas precisam viver, pagar suas contas, né? Precisam tocar suas vidas. Mas é importante também uma dimensão de sonho. E muitas vezes, né, há, enfim, uma infinidade de pensadores do nosso tempo dizendo que o nosso tempo trocou um pouco a capacidade de sonhar por uma busca de meta. E, dá dinheiro? Isso aqui dá certo? Um resultado imediato. E a possibilidade de imaginar, de sonhar, nesse momento ficou um pouco subtraída. E eu sei o quanto que isso é importante para você. Quer dizer, como é que a gente pode combinar essa questão de ter um sonho, de estabelecer esse sonho, de criar um caminho de realização para que isso não fique ocultado? Isso é também bem interessante, de certa forma, simples e ao mesmo tempo complexo, se a gente quiser complicar a narrativa. Mas nós podemos imaginar o seguinte: empreender é um processo de realização de uma visão. Pode ser de um negócio, mas pode ser de uma carreira, pode ser de um projeto social, pode ser de um plano de viagem de educação e aprendizado, de um período sabático. Estou empreendendo o meu período sabático. Um projeto artístico? Um projeto artístico. Isso tudo está dentro do contexto de empreender. Por isso que quando a gente fala que o empreendedor tem algumas características de comportamento estudadas nas últimas décadas, é legal a gente conhecer essas características até para ver se a gente se adapta a elas. Você fala, poxa vida, isso aqui não é para mim, não tem problema nenhum nisso. Não é fazer apologia ao empreendedorismo, é um contexto de referência que permite, que faz com que as pessoas tenham maior aptidão para realizar aquilo que elas desejam. No mundo ocidental, com os valores que a gente vivencia hoje, são skills que só ajudam as pessoas a navegarem pelos mundos que estão aí traçados. E dentro dessa ideia de realização de visão, você tem uma palavra que hoje ficou comum, e a gente falava isso já há décadas atrás, que é o tal do propósito. O que é o propósito? O que você deseja? E aí você tem várias leituras. Tem gente que projeta 10 anos para frente, 5 anos para frente. Tem gente que acha que vai fazer a aplicação do sonho através do negócio, mas não se prepara para o negócio, porque fica muito colado no sonho. É preciso essa consciência. Essa consciência vai sendo dada ao longo da trajetória, pode ser inclusive das coisas não darem certo, mas a consciência pode ser acelerada conversando sobre isso, estudando. O Sebrae tem muitas formas de treinamento e a própria literatura traz muito material interessante para a pessoa se autoconhecer, para ajudá-la a tomar as decisões sobre a vida.
O que eu aprendi nessa história toda? Cada dia é a vida zero jogo. Olha que interessante. Todo dia a vida zero jogo. Então a gente pode sempre recomeçar e aprender uma coisa nova. Porém, esse processo do dia, que eu estou querendo valorizar o presente, aprender com o passado, ter referência no futuro, mas não viver em função do futuro, viver no presente. Mas a energia que eu vou depositar nesse dia de hoje, ela pode trazer elementos que, somado ao dia de amanhã e ao outro dia, de depois de amanhã, a gente começa a ter um caminho para me levar onde eu acho que é legal. Onde eu vou me sentir bem, onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou expressar as minhas vocações. E quando você vai fazendo isso, você acaba construindo uma trilha que não tem jeito de dar errado. Estou falando isso não é de forma mística, não, porque mesmo que você não chegue naquele resultado esperado, o aprendizado vai ser tão grande que vai te possibilitar fazer pivotamento, que é mudanças de rota, para outros ambientes. Você vai conhecer gente diferentes, vai ver conteúdos diferentes, vai amadurecer e vai ter muita gente que vai passar por isso. E a hora que refletir sobre todas as dificuldades que enfrentou, vai falar, puxa vida, eu consegui chegar num ponto aqui muito melhor do que eu imaginava lá atrás ter conseguido. Então esse é o exercício, aprender com o passado, ter referências para o futuro em cima daquilo que você acha que é bom para você, mas viver o presente. Aí outro dia alguém me perguntou assim, falou, Renato, mas eu trabalho com um negócio que eu detesto. Mas eu não posso, porque eu tenho conta para pagar, sempre vem essa aí, é legítimo, é verdade. Falei, puxa vida, ótimo, continua fazendo o que você está fazendo, procurando até os lados de aprendizado daquilo que você está vivendo. Mas você sabe o que você quer fazer? O que você gostaria? Não sei direito, olha que interessante. Tá, vou imaginar que você soubesse. Dedica ali 15 minutos para fazer aquilo que você está querendo fazer no futuro. Sabe? Ou quero descobrir o que é que eu quero fazer. Começa a frequentar lugares diferentes, com sinais que te atraem. Isso já vai te dar uma energia enorme de construção de futuro. Pode virar um negócio, certo? Pode virar uma empresa. E hoje em dia você pode ter uma empresa com custo baixo, através de internet, com propostas de valor, com infoprodutos, enfim, tem muita coisa aí que hoje pode ser feita que não tem um vínculo com capital, que você precisa de dinheiro para investir e tal, né? Você pode começar com aquilo que você sabe fazer. Claro, dependendo do negócio e tal, mas é possível começar. E aí vem uma coisa muito importante para quem está pensando no negócio aí. A inovação, que a gente estava falando aqui anteriormente, ela leva muito a sua proposta de ser competitiva no mercado. Mas o que traz lucro, e aí agora financeiro mesmo, ganhar dinheiro, é gestão. A gestão traz o lucro. A inovação traz competitividade. Então, se você pensa no negócio próprio, investir em educação financeira, investir em entender como é que é o business que envolve aquele segmento. O ecossistema dele. O ecossistema, ou seja, as pessoas que estão fazendo, o que elas têm que considerar, o que elas têm que aprender, o que elas acertam, o que elas erram. De novo, a rede te ajuda a aprender com aquilo. E aí você vai achando formas de colocar em prática. Porque nada melhor nos dias de hoje do que a ação, por mais simples que seja. Poxa, eu vou ficar anos estudando e aprendendo. Ótimo. Importante. Só que um elemento de aprendizado que você já teve, vai pôr em ação no momento. Isso vai te dar uma envergadura muito forte para encontrar os caminhos que te levam a se sentir bem. Interessante, muito legal, Renato. Embora o papel da formação seja fundamental nessa história. Sem dúvida. O conhecimento, lembra que nós falamos lá no início, ó, saber fazer e articular isso socialmente. O saber fazer é conhecimento. Eu fico até surpreso, hoje tem um debate aí da moçada falando, poxa, faço ou não faculdade? Né? Para mim isso nunca teve esse debate. Claro. Mas tudo bem, né? São tempos que vão evoluindo. Mas, se você parar para pensar, cada um de nós devia ter um projeto de gerenciamento da própria educação. E quem tiver a oportunidade de fazer uma universidade, é fantástico.
desde que você formule as perguntas. Não é ir lá para ficar sentado assistindo um assunto que eu estou com a mente em outro lugar. Não é isso. É realmente fazendo as perguntas para o ambiente e bebendo daquela fonte para colocar nos meus 15 minutos de prática do dia para ir construindo a rotina que eu quero. Então, isso é fundamental, e não é para período de universidade, não, é a vida inteira. A vida inteira. Hoje você assiste um podcast, você aprende demais da conta, né? E agora, o podcast da área que te interessa, que faz você refletir, que melhora o seu repertório, e por aí vai. Voltamos à questão grega antiga, né? Sabendo fazer as perguntas, né? A filosofia nasceu assim, né? Da arte de perguntar, não de ter as respostas, né? Mas de você saber perguntar, né? Saber conduzir uma conversa, um diálogo baseado nas perguntas, no interesse genuíno, né? Na vontade de poder aprofundar, na capacidade de diálogo. Exatamente. Não tem nada melhor para um professor do que entrar numa sala de aula e os alunos falando assim: olha, professor, não precisa apresentar nada, nós temos aqui 500 perguntas para te fazer. Essa é a melhor aula. É a melhor aula. Renato, para a gente baixar os trens de pouso, a gente percebe nesse mundo mais complexo, contemporâneo, variáveis cada vez mais abertas, enfim, tudo isso que você tão bem descreveu aqui, as empresas também passando de um papel, se entendendo hoje não apenas como um player econômico, como a gente poderia dizer que foi no século XIX, no auge da Revolução Industrial, mas cada vez mais elas se entendendo também como um player social, né? Elas se entendendo como unidades de ação social. De uma certa maneira, essa nomenclatura contemporânea, como, por exemplo, ESG, Pacto Global, Agenda 2030, pede mesmo um comportamento de empresa que não é só dos muros para dentro, mas é também a possibilidade de interações sociais, relações com comunidades, com seu entorno, cuidados com compliance, com transparência. Essa pergunta, sim, ela só aumenta a importância dessa capacidade de articulação social, do capital social, da gente ter um olhar apurado para todos esses conjuntos de relações? Sem dúvida que sim. E ela começa numa consciência do corpo diretivo de uma instituição, quando ele escolhe ir por esse caminho de maneira legítima. E é interessante porque é uma equação na qual você tem que combinar lucro financeiro, o maior possível, e também impacto positivo na sociedade. Como é que você consegue fazer isso? Então não adianta o lucro positivo se eu não estou tendo impacto positivo. A gente tem acompanhado empresas, inclusive o Sebrae está nessa trajetória do impacto que ele produz socialmente, que tem se desdobrado para resolver essa equação. E para isso ela precisa de executivos que tenham essa consciência, que compreendam isso, eles se preparam e vão à sociedade, porque aí você lida com todo mundo, né, com uma grande diversidade, para conseguir implantar esse processo de maneira estruturada. É um desafio, tem muita empresa caminhando para essa direção e acredito que isso vai escalar nos próximos anos de uma maneira muito intensa. Lidar com diversidade, lidar com inclusão, são elementos que fazem parte dessa nova pauta. São elementos que fazem parte sob a perspectiva dos saberes. Não é de uma ideologia A, B ou C, ou disputa sobre isso ou aquilo. É a contribuição que vários saberes fazem para agregar valor, no caso de uma empresa, de uma organização, ao que ela faz. Isso é a beleza da diversidade. Não é criar dicotomia e nem separações dentro da empresa, e não é isso. É conseguir trazer agregação de valor através da diversidade. Para isso precisa de uma consciência. Entender a diversidade como algo que soma, né? Que amplia olhares. Isso. Exatamente. Obrigado, Renato. Um prazer tê-lo aqui. Muito Valeu. bom. Uma honra. Obrigado.